Olá, queridos amigos, companheiros do nosso movimento espírita. Boa tarde, noite para todos nós. Estou aqui hoje com uma alegria muito grande em apresentar a primeira tarde fraterna de 2022, trazendo boas notícias, pois um passarinho me contou que muito em breve nós retornaremos às atividades presenciais com relação às tardes fraternas. E isso deixa o nosso coração bastante feliz, porque certamente não só eu, mas todos vocês estão muito saudosos por estarmos juntos, podermos nos confraternizar e de também tomar aquele lanchinho delicioso, né, que sempre tinha nas tardes fraternas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Alessandra e ficarei aqui juntinho de vocês hoje para que juntos a gente possa estudar e, mesmo que virtualmente, estar um pouquinho juntos nessa tarde e noite. Vamos apresentar e chamar o nosso irmão Maurício Keller, que vai nos abrilhantar, trazendo a sua voz, a sua canção, em preparação para a prece de hoje. Maurício, pode chegar. Olá, galera! Mais uma tarde maravilhosa, mais uma tarde do 27º Seu. Aqui é o Maurício Keller do GAN e para mim é um presente enorme estar com vocês. Preparei 2 canções, curtam muito. Canção Dê uma Chance à Vida. Respirar lá no seu quente ninho, a luz também enxergar, um coração que quer crescer, um sentimento por expandir, de quem vem nascer pra mamãe chorar e sorrir, sorrir, oh, oh, sorrir.
Agradecemos ao nosso irmão Maurício, que nos trouxe essa canção tão bela. E agora nós faremos a nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, de extremo amor e bondade, em nome de Jesus nós te agradecemos por essa oportunidade bendita de novamente estarmos reunidos para mais uma tarde fraterna. Que possamos, Senhor, compreender e interiorizar as lições que nos serão chegadas no dia de hoje e que a gente tenha bom ânimo para colocá-las em nossa caminhada. Abençoa-nos na noite de hoje e fortalece em nós, Senhor, a fé e a esperança em dias melhores. Esteja conosco, hoje e todo sempre. E assim seja. E assim sendo, eu quero convidar o nosso irmão Rafael Galdino, do Grêmio, que nos trará a palestra na noite de hoje com o tema: Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Que possamos verdadeiramente compreender esta lição. Rafael, é com você. Saudações fraternas, meus amigos. Aqui é Rafael Galdino. Estamos mais uma vez com oportunidade juntos. Estamos felizes por estarmos aqui na tarde fraterna, nosso querido 27º Seu, que reúne todas as casas espíritas desse ramal aqui de Santa Cruz, Paciência e Itaguaí. E na proposta de hoje, como já foi amplamente falado por vocês através dos cartazes, das redes sociais e na introdução da nossa palestra de hoje, nossa conversa de hoje, o tema é Reconhecereis meus discípulos por muitos se amarem. Especificamente, essa temática está lá no Novo Testamento, no capítulo 13 de João, versículo 35, que a gente vai conversar na noite de hoje. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer ao Centro Espírita Discípulos de Bezerra de Menezes, que nos fez esse convite e que nós aceitamos com muito carinho nessa mais uma oportunidade. E hoje é um momento especial, porque hoje estamos celebrando a nossa primeira tarde fraterna de 2022. Desejamos que vocês estejam muito felizes, que vocês estejam bem, principalmente com saúde. Mas vamos para as nossas conversas, os nossos apontamentos. Como a gente já fixou isso para vocês, que essa temática ela foi extraída lá de João, capítulo 13, versículo 36, a proposta de hoje ela vai fazer uma análise, a gente vai tentar analisar muito detidamente qual era o contexto, o que estava querendo ser dito nessa proposta que João trouxe para a gente. Bom, como de praxe, nós devemos buscar materiais de confiança para fazer um estudo, principalmente quando falamos de textos bíblicos. Para isso, eu vou fazer uma pequena introdução aqui. Toda vez que a gente se debruça sobre uma temática que vai falar sobre estudos bíblicos, a gente precisa fazer uma pausa e respirar um pouco. Porque um texto bíblico, precisamos ter em mente isso, que ele está dentro de um contexto muito distante do nosso. Ele foi escrito no Oriente, por uma língua que não existe mais, dentro de um contexto histórico muito antigo, para mais de 2000 anos atrás. E esse contexto antigo, ele era fruto de tradições mais antigas ainda. Então, tudo que está escrito lá, nós não devemos interpretar literalmente. Devemos fazer uma contextualização, devemos entender. Ou seja, a gente deve fazer uma pequena viagem do tempo e nós fazermos essa transmigração temporal e lá nós conseguiremos fazer justamente essa análise de tudo que está acontecendo. Para isso a gente trouxe um material que vai ser fundamental, que a gente até deixa como sugestões para vocês. Primeiro é essa aqui, ó, Bíblia de Jerusalém, uma das melhores traduções, que também serve de apoio para algumas análises para a gente. Também tem esse material aqui, que é o Novo Testamento, do Haroldo, que já nos é muito conhecido. E são materiais que a gente vai estar utilizando. E para complementar todas as análises, mais um contexto bíblico, que é a Bíblia do Peregrino, que prioriza pelas suas notas, suas explicações, dentro de pessoas que estudaram muito para ter essas afirmativas. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é depurar um pouco esse tema.
Se a gente for lá em João 13, vamos lá em João 13, versículo 35, ele está assim, nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Muda as palavrinhas, algumas palavras somem, outras entram e realinha a tradução correta. Então vou repetir para a gente. O contexto do versículo é: nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, de antemão, a gente vê que algumas coisas são realinhadas, mas que, de forma geral, o contexto básico ele é essencialmente o mesmo. Mas a gente deve ficar atento nessas traduções, nessas falas, porque muitas das vezes, no usual, a gente incorpora algumas falas do nosso cotidiano, que são corriqueiras, dentro de contextos, e quando isso vai passando ao longo do tempo, vai passando para pessoas, o contexto acaba se deturpando um pouco. Por isso que num trabalho desse é fundamental a gente pegar boas traduções. E o que mudou aqui quando a gente observou isso? Porque ele amplia um contexto que a gente não tinha percebido em detalhes. Toda essa tradução que traz aqui, ela vai reafirmar um protagonismo significativo para todos nós. E dentro desse versículo, a gente precisa, primeiro de tudo, antes de tudo, de entender o próprio versículo, nós precisamos entender o contexto. E qual é o contexto? O capítulo 13 de João, ele está fazendo uma narrativa da Santa Ceia. Aquele período, aquele momento final, antes da crucificação do Cristo, aquele encontro que ele faz com todos os discípulos, e ali ele explana, ele traz informações e fala as visões de coisas que vão acontecer, ele fala de que será traído, e vários conhecimentos são sucessivos nessa fala. Ele vai falar da traição de Pedro, ele vai falar aos pés dos apóstolos, ele vai falar sobre o amor, e ele vai falar disso, da identificação que ele precisa que os discípulos tenham para o futuro. Então esse é um contexto que a gente já ouviu muito falar. Existem vários tipos de narrativas. Jesus está em meio à Santa Ceia. E esse versículo ele vai aparecer no final desse primeiro capítulo. Na partezinha final, no versículo que antecede ali a parte final do capítulo. Então, para isso, a gente precisa entender o que foi a Santa Ceia. A Santa Ceia foi como um momento como se fosse um grande testamento que Jesus estava apresentando para os seus discípulos. O que é um testamento, É aquilo, um testamento documental é um papel em que você distribui os bens, ou seja, você distribui tudo aquilo que você tem para aqueles que você acha que devem ser os seus herdeiros. E você distribui de forma igualitária, de forma não necessariamente igualitária, você distribui de forma com a sua vontade. Por isso que é redigido um documento isso. Mas esse testamento, como a gente pode interpretar, esse testamento ele é um testamento vivo, ele é um testamento vivenciado. E é muito comum nós vermos no Velho Testamento encontro dos grandes líderes que percebem que o seu fim está próximo e faz uma grande reunião, uma celebração, para ali transmitir ensinamentos, conhecimentos, e Jesus não fez diferente da tradição. Ele reuniu seus discípulos naquele momento que ele sabia que seria um dos momentos finais, e ali ele vai apresentar para os seus discípulos a transmissão necessária de instruções e conselhos que ele julga interessantíssimo e fundamental para a caminhada dos próprios discípulos, levando o seu evangelho. Também não deixa de ser uma despedida, e não é uma despedida envolvida pelo manancial de emoções que deturpa a intelectualidade. Não, uma despedida bem lúcida. E o desespero dos apóstolos, Jesus o chama a atenção a cada momento. Quando sabe que Judas vai o trair, fala: o que tem de fazer, faze logo. Quando Pedro diz que nunca abandonará eles, ele afirma: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então isso demonstra que nessa fala de Jesus estava plenamente lúcido sobre tudo o que estava acontecendo. E, na verdade, esse contexto ele serviu muito mais
de adaptação para os próprios discípulos, para eles poderem se organizar emocionalmente com esse contexto, do que propriamente para o próprio Cristo. Lembrem, o Cristo é um espírito de luz que transcende todas as nossas compreensões do que seria um homem evoluído. Tudo que a gente compreende sobre um ser evoluído está realmente aquém do que realmente é o Cristo. Então, todas as nossas expectativas da capacidade de vencer a dor, de administrar as dificuldades, de sobrepor-se às intempéries da vida, do corpo e das circunstâncias que acontecem, ter a sobriedade de acabar distinguindo as boas das más ações, tudo isso é uma noção muito geral, muito pequena ainda, do que realmente é o Cristo. O Cristo é algo a ser desbravado para todos nós. E quando a gente tem isso em mente, a gente começa a perceber que Jesus é muito grande. E a gente acaba tirando a nossa reguinha, né? Nós nos utilizamos como régua para tentar medir o Cristo. E quando nós fazemos isso, nós perdemos a tudo aquilo que está para cima da régua. Quando nós temos a visão de que a gente não consegue medir e que Jesus é um ser a ser investigado permanentemente, a gente sabe que existe um pico de conhecimento que está para além das nuvens e que a gente não tem noção de qual é o tamanho. E em meio a essas características, em meio a isso, Jesus estava explanando para os seus discípulos. Estava fazendo uma despedida, que não deixa de ser, porque existia todo um contexto de afeição, de amor ali envolvido. E o amor, prestem bastante atenção, é a palavra central de todo esse enredo que a gente vai estar narrando na noite de hoje, que vai estar exaltando justamente uma postura que é fundamental da mensagem do Cristo, que é mais que amar no sentido de sentir o sentimento, mas um amar no sentido de vivenciar esse sentimento. E a gente vai perceber que Jesus vai trazer uma novidade para os discípulos nessa perspectiva de amor. Mas falando em amor, o amigo deve estar pensando, falando assim, o amigo ou a amiga está pensando, poxa, mas Judas amava Jesus? A gente precisa entender que Judas ali, ele não era uma pessoa má. E isso a gente vai ver lá em Boa Nova, no diálogo de Jesus com Pedro, onde ele vai falar que as pessoas são muito menos má do que nós pensamos. Elas são muito mais temerosas, são pessoas que têm medo e insegurança do que propriamente má, fazer a atitude equivocada com uma intenção. As pessoas são muito mais temerosas. E ali a gente precisa entender, e aqui eu vou fazer uma explanação bem rápida para a gente entender o contexto do amor naquela relação, em que Judas, ele tinha uma perspectiva diferente do Cristo. Ele tinha uma perspectiva que a gente pode, de uma forma bem resumida, dizer que era uma perspectiva materialista. Ele pensava Jesus como rei dos judeus, literalmente. Ele queria que tomasse o posto lá de Herodes, assumisse o posto e governasse de forma justa e equilibrada. Mas Jesus não trazia esse governo. Jesus trazia um governo espiritual. E essa era a dificuldade de Judas entender. E logo ele tomava as atitudes erradas. E aqui a gente já tem uma primeira lição. Uma primeira lição que vai servir amplamente para a gente refletir muito sobre essa questão. Será que nós não estamos entendendo de forma equivocada algum contexto de Jesus? E será que esse entendimento equivocado nosso, esse possível entendimento equivocado das lições do Cristo, será que nos está levando a tomarmos algumas atitudes menos felizes? Que ao invés de estarmos glorificando o Senhor, nós vamos estar o crucificando, levando a crucificação no sentido metafórico, no sentido moral da coisa? Vale se pensar sobre isso, porque o aprendizado é constante, mas a surdez espiritual e a cegueira, elas permitem com que nós interpretamos ao léu do vento um contexto que está dentro muito bem amarrado. Percebamos que os discípulos conviviam com Jesus e todos eles se equivocaram nas suas interpretações. Pedro o vai trair. Tomé o vai desacreditar quando vai perguntar a ele se é ele mesmo que está aparecendo e é alguém que precisa de comprovação. Judas vai trair. Os discípulos vão fugir, somente João vai ficar naquela sua inocência de juventude. Então, qual é o contexto? O que Jesus está querendo realmente falar conosco através dos seus ensinos? Muito provavelmente, muitos de nós estávamos naquele contexto do passado,
não necessariamente como os apóstolos, mas ali, circundando, ouvindo Cristo, vendo falar, e muito provavelmente hoje possamos estar reinterpretando de forma ainda a pequena daquilo que a mensagem do Cristo quer. Porque uma mensagem ela tem a promoção de fazer com que cresçamos. E será que essa interpretação nossa não está fazendo nós seguirmos por caminhos equivocados? Vale entender que a mensagem é única, mas a interpretação é muito variada. E quando nós aqui no meio espírita utilizamos a interpretação de vários irmãos dialogando, onde não temos o sacerdócio, que é aquela figura central e que a interpretação dela é única, mas temos vários irmãos que dedicam ao estudo e vão trazendo as interpretações, nós vamos pegando a coletânea dessas informações e vamos criando uma nova. Essas interpretações podem ampliar nossa visão, podem nos especificar a visão, e isso tudo vai permitir com que nós entendamos o contexto que Jesus estava falando e promovendo para os discípulos. Lembrando que ali ele está deixando um testamento. A expressão que a gente utilizou no início é essa: testamento. Transmissão de legado, transmissão de conselho, transmissão de informações. Jesus o reuniu, aquele grupo em si, e aquele grupo tinha a missão clara e objetiva de levar a mensagem, passar adiante, de fazer com que essa mensagem se ampliasse e chegasse aos diferentes cantos. E ela vai se multiplicando por diferentes e diferentes formas. Mas os discípulos eram o coração máter da divulgação dessa mensagem. Tanto que quando eles fundarem a Casa do Caminho, ela vai ser o contexto central para amarrar em si a proposta central. E o que vai estar alicerçado nesse testamento que está ligado à proposta da noite de hoje? Se nós estudarmos todo o capítulo 13, nós vamos perceber que todo ele é um conjunto imensurável de testamento de informações que Jesus vai passar. E ele é uma conversa em que toda hora os discípulos vão indagar, vão querer entender um pouco mais, vão ampliar um pouco mais essas informações que vão permitir que eles tenham um pouco de vislumbre do que o Cristo, propriamente dito, está querendo que eles façam. Mas no contexto, nós vamos limitar a nossa conversa ao contexto que nos foi proposto de hoje, que é justamente entender o reconhecimento dos seus discípulos. Olha, a expressão, vamos recapitular, a expressão que está na interpretação bíblica é: reconhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. Qual é o contexto? Então a gente dá um passo atrás para caminhar. O versículo 34, nós precisamos entender que o que acontece aqui é o quê? Ele entra no discurso, capítulo 13, aqui a gente já está no versículo 35, e esse capítulo termina no versículo 38 para iniciar o 14. Então aqui a gente está no final de um primeiro momento, de um primeiro discurso do Cristo. E nesse primeiro momento é intitulado a despedida, ou seja, é onde o discurso do Cristo ele entoa uma transmissão mais aprofundada, onde as emoções, a transmissão emotiva, a fala mais precisamente emocional vai estar alicerçada. Ele transmite ao mesmo tempo um legado e ao mesmo tempo ele deixa um afeto nessa transmissão. E para isso, a gente vai retornar um pouquinho para a gente entender o contexto. E esse trecho do capítulo 13 se chama A Despedida. E é assim, ó, me permitam ler para vocês. Quando ele saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo. E o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Olha a fala, imagina. Você está sentado com o mestre, uma pessoa que você admira por tudo que ele faz, que está ali te envolvendo no amor, no carinho, sempre prestativo, te dando lições incríveis, e ele fala para você que vai estar com você por mais pouco tempo. Imagine a comoção dos apóstolos, dos apóstolos de Jesus. O que eles vão se comover? Como eles vão estar envolvendo? Como que eles vão estar? Imagine, é isso que vai motivar Pedro a tomar o arrobo de falar. E isso, essa atitude do Pedro,
do apóstolo Pedro, com mais respeito, essa atitude de apóstolo Pedro, ela é a que mais acontece em todos nós. Porque quando nós somos envolvidos numa roupa emocional, sentimental, nós temos a tendência de extrapolar, perder a visão dos nossos limites e estabelecermos promessas, juras e compromissos que nós não temos a capacidade e as forças necessárias para zelar e cumprir. E é exatamente isso que Jesus quer mostrar a Pedro. Quando Pedro fala, nunca vou te abandonar, Senhor, Pedro está falando com uma roubo emocional. Ele está falando assim, não, eu não quero, é mais um grito de desespero, assim, eu não quero te perder, Senhor, e eu não vou te abandonar. Só que essa fala emocional, ela ultrapassa os limites da nossa capacidade, porque as emoções, ela tem essa característica de expansão, de crescimento, e a intelectualidade, ela tem a capacidade de contenção, de amarrar, de deixar dentro dos limites. Por isso que a relação entre emoção e razão, ela deve estabelecer um equilíbrio, e aí a gente acaba se encontrando, tendo a força, mas respeitando os nossos limites. E é essa lição que Jesus oferece a Pedro. Fala, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ou seja, falando, filho, você está falando algo que está além das suas capacidades. Você vai ser coagido, você vai ser colocado, você vai ser apontado num momento difícil em que você vai poder ser morto. E nesse contexto, você vai temer. E a gente entende, Pedro negou não por ódio ou por uma atitude maléfica. Não. Pedro nega justamente pela capacidade dele não ter forças. Foi fraqueza nesse contexto. Então vale a gente destacar esse ponto, que é justamente isso aqui, ó. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis. E como eu havia dito aos judeus, agora também vos digo. Para onde vou, vós não podeis ir. Dou-vos um mandamento novo. Percebam agora. Que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Olha o contexto. Esse aqui é o versículo 34. Dou-vos um mandamento novo. Olha, o próprio Cristo está falando que agora ele está apresentando algo novo para eles. De tudo que ele havia falado, de tudo que havia proposto, de tudo que havia ensinado, Jesus ainda não tinha abordado a questão nessa perspectiva, na relação entre eles, na relação deles com eles, na relação próxima. E aí ele fala, ó, lhes dou um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Ponto. Ele fala assim, lhe dou um mandamento novo, eu quero que vocês amem uns aos outros. Vamos ampliar a questão. Imagine, dentro deles existem pessoas muito rústicas. Pedro, que vai ser reconhecido por negar o Cristo. Judas, que traiu. Então percebam que o contexto emocional ali, após a partida do Cristo, que é um balizador de todos eles, é um agregador, a relação entre eles vai ser profundamente abalada. E qual é o grande problema? Se o líder partiu e o grupo se desagrega, é notório que a mensagem ali não foi forte o suficiente para manter agregado, ou que promovam as pessoas entrando num processo de ilusão, de depressão profunda. Entendam que Jesus está propondo a eles amarem uns aos outros. E não está falando em nenhum momento de nenhuma situação. Não está falando em nenhum momento, ó, nessa aqui você só ama até aqui. Não, amem uns aos outros. Porque Jesus já estava percebendo que o contexto de convivência deles seria bem aturdido depois. Pelas ações, pela negação, pela falta de crença, de comprovação material, pela traição. Haverá um contexto muito pesado. E eles precisam amar uns aos outros. E aí na narrativa dele, ele vai fazer uma proposta muito, muito forte, que ele fala assim: e amei uns aos outros
como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Ele fala assim, amem uns aos outros. E como eu amei vocês, amem uns aos outros. Ele dá uma instrução e depois ele dá um modelo de instrução. Olha, vocês têm que amar uns aos outros. Vocês estão ligados que eu amei vocês? Então amem uns aos outros como eu amei vocês. Então aqui novamente Jesus se faz exemplo para os seus discípulos. Ele dá uma proposta, ele dá uma mensagem e pede que eles amem uns aos outros. E aqui, no contexto, no versículo da nossa conversa de hoje, que entra a inovação dessa proposta, que a gente pode dizer do amor. Ele fala assim, nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então ele fala que reconhecerão eles como os discípulos dele, não se eles falarem que eram cristãos, que eles seguiam Cristo, ou numa versão moderna, se eu adesivar meu carro dizendo que eu sou ou cristão, ou fiel, ou testemunhador, ou que eu escreva, eu amo Jesus, se eu tatuar no meu corpo, não é isso. Jesus aqui está sendo muito claro. Não é nada externo que eu faça que vai dizer que eu sou cristão. O que vai dizer que eu sou cristão é justamente o amor que eu estabeleço entre meu grupo. E a gente pode estar pensando assim, mas Jesus ali ele pode ter cometido um equívoco, ele está falando para amar uns aos outros. Lembra que essa é uma lição nova, essa é uma nova perspectiva de amor. Ele está amarrando um novo contexto, porque o amor ao próximo ele já havia ensinado. Então a ideia de amar aqueles próximos, o próximo distante, relativamente é mais fácil. Por quê? Porque a gente não tem a convivência, gente. Percebam, se amar, você manter uma boa relação com uma pessoa próxima ou com uma pessoa distante, que é mais fácil. Imagina uma pessoa que você só encontra algumas vezes por semana, em alguns momentos mais curtos. Oi, tudo bem? Como é que vai? Você troca aquelas informações e depois cada um vai para sua casa. Imagina uma pessoa que você vive, convive, que você está relacionado ali intimamente, próximo, está vivendo na sua casa, come da tua comida. Você está uma relação extremamente intensa. Então você entra num grau de intimidade, onde você começa a perceber o íntimo das pessoas, as suas variações emocionais, as suas dificuldades, as suas limitações, as suas particularidades. E isso às vezes incomoda, porque isso às vezes não, isso sempre incomoda nesse quadro evolutivo que a gente está, sempre incomoda, porque a particularidade ela começa a tanger umas às outras. E essas particularidades, quando não são trabalhadas por amor, por carinho, por generosidade, geram conflitos. E se a gente trouxer e a gente trazendo para a realidade nossa da casa espírita, a gente percebe justamente isso. Nós temos boa relação com o adepto da casa, que é aquele que só chega para ver a reunião, que a gente troca as informações, que a gente tem uma conversa aqui, uma conversa ali. As asperezas, as dificuldades, os ruídos que vão acontecendo, eles acontecem com os trabalhadores, que é o cara que vai ali várias vezes na semana, que você senta para dividir atividade, para corrigir as arestas do trabalho, para você realinhar. Você precisa afinizar uma linha de pensamento para desenvolver um trabalho em conjunto. Você precisa estabelecer regras e cada um vai emitindo a sua perspectiva muito naturalmente. Precisa construir uma perspectiva coletiva daquilo. É aí que surge o conflito. É justamente desse meio, porque ele está falando justamente da questão da relação. E quando nós nos relacionamos uns com os outros, isso tende quando intensificamos a relação, isso tende a exigir cada vez mais de nós. Nós precisamos flexibilizar, mudar, entender que o mundo não é daquele jeito. Por isso que é interessante é quanto mais temos relações, quanto mais relações nós temos, mais somos exigidos a testemunhar o amor. Mais somos exigidos. Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que num contexto menor, dentro da família, do seio familiar, quem tem a convivência com pai, mãe, irmãos, é uma exigência. Agora, quando você tem mais de uns irmãos, é outra exigência. Quem é filho de pais separados, que acaba tendo que conviver com 2 grupos familiares, do pai e da mãe, é mais exigido. Quem
Quem casa e convive com a esposa tem uma outra nível de exigência. Quem casa e tem filhos tem uma exigência maior ainda. E quem adota, quem começa a conviver com outros, se você trabalha num lugar que você lidar com muitas pessoas, suas exigências vão maior. Então, quanto maior o nível de relação que nos propomos, e aqui eu estou falando daquelas relações que rolam junto com a nossa necessidade, que a gente não pode abandonar todo o léu, que é um casamento, a filiação, a paternidade, maternidade. Toda essa relação, ela é uma relação muito, muito forte, em que você não abandona, você não deixa de ser filho, você não deixa de ser pai de uma hora para outra. O trabalho você não abandona. Casamento não é uma coisa que você se empombou, você vira as costas e você vai embora. A possibilidade de separação, de afastamento em todas elas, sim, mas há um contexto de vivência dentro desse meio. E quanto mais nós temos relações, mais somos exigidos a viver com amor. E é dessa relação que Jesus está falando aqui agora. Que ele fala assim, o cristão, vocês serão conhecidos como os meus discípulos por muito se amarem. Perdão, por amarem, sois os meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. Então você precisa amar uns aos outros para serem reconhecidos como os meus discípulos. Não precisa sair daí gritando, vivenciando. É muito comum as pessoas olharem, observarem, depois de um tempo chegar para a gente e falar, você é cristão, você é espírita, eu percebo que você faz isso, faz aquilo. São as características que a gente acaba externalizando em função de uma vivência nossa. E isso é muito próximo dessa relação aqui, desse contexto, desse maravilhoso que acaba enredando dentro das nossas perspectivas. E aqui também nós precisamos destacar que nessa afirmativa aqui existem alguns contextos que a gente precisa frisar bastante. A ideia do reconhecerão. Lembra que Jesus está falando assim, conhecerão os meus discípulos, vão conhecer os meus discípulos por amarem uns aos outros. Ele está falando reconhecer, não utilizando o termo conhecer. A tradução, ela fixa justamente esse termo, reconhecer. Reconhecer é tornar a conhecer. Então, pressupõe-se que a mensagem do Cristo vai primeiro, ela é espalhada, ela vai crescer, e o reconhecimento, ou seja, a associação minha a essa mensagem, vai estar ligado à minha convivência. Então, ele está falando que não serão considerados seus discípulos, e olha aqui que ele está utilizando um termo muito interessante, que é o termo discípulo, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, pela a sua vivência do amor. Então, o reconhecer é tornar de novo. E para você reconhecer alguma coisa, você precisa de duas coisas. Primeiramente, ter a informação antes do que é ser um cristão, do que é ser um seguidor do Cristo, e ter uma relação de convivência mínima para que você possa estabelecer isso. Então ele fala de reconhecimento, alguém vai conhecer a mensagem do Cristo e ele vai olhar à sua volta e vai conseguir perceber quem é realmente o discípulo do Cristo pelas suas atitudes, pela sua vivência. Do outro lado, ele está falando do discipulado, e a gente precisa fazer uma pequena distinção aqui. No nosso estudo, na nossa análise, a gente percebe que existem 3 grandes grupos a serem. O discípulo ele vai ser o topo, vai ser o máximo, tanto que ele usa o termo discípulo, reconhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros. Então Jesus está falando que discípulo é aquele grau de maior proximidade que vai estar com ele. E a gente percebe que existem mais 2 outros. Existe o seguidor, que a gente pode chamar de adepto, de cristão, que é aquele que conhece a mensagem, que está conhecendo, que está se aproximando, que é o cara que vai na reunião, que senta, que lê, que estuda e depois vai embora para casa. Existe também, do outro lado, o apóstolo. Quem é o apóstolo? Os apóstolos foram aqueles que foram escolhidos por Jesus. Ou seja, é aquele cara que se envolveu, que se enganjou na coisa, que está ali, trabalhando, que está fazendo, que está envolto naquele movimento, que já desenvolveu um certo nível de amor, de aproximação, mas que corre o risco, a exemplo dos apóstolos, de negar o Cristo, de trair o Cristo, de duvidar o Cristo e exigir provas materiais,
Ou seja, é aquele que foi escolhido, que está engajado na missão, que já subiu um nível, não só frequenta, não só lê, mas é o cara que está engajado, está buscando vivenciar, mas que ainda oscila nos seus valores emocionais, até que chega ao nível máximo de discipulado. Ou seja, discípulo é aquele que segue, é aquele que vai. E é o que Jesus fala aqui. Jesus, quando escolheu os 12, não escolheu 12 discípulos, ele escolheu 12 apóstolos. Ou seja, 12 seguidores para aprender com ele. E aqui ele diz que discípulo deles será reconhecido aquele que se amar muito. Então a gente percebe que discípulo seria considerado, se a gente quiser organizar nossa mente, como um nível superior desse engajamento emocional. E dentro disso, a expressão máxima que evoca aí é o amor, essa relação. E a gente precisa fazer alguns destaques muito importantes, que a ideia do amor ainda é algo muito distante à nossa compreensão plena. Penso que o amor, assim como Deus, assim como o próprio Cristo, é algo que a gente precisa continuamente descobrir. A gente ainda tem muitas limitações para entender o contexto do amor, da vivência, do ressignificação, do que realmente é amar uma pessoa. E a título de ilustração maravilhosas que a gente concebeu, a gente percebe que existem contextos em que o amor vai ser apresentado para todos nós numa ressignificação constante. Nós podemos perceber o amor do Cristo, podemos perceber o amor do Cristo nesse retorno que ele faz após o desencarne da crucificação. Nós podemos perceber o amor do Cristo, na sua convivência com os discípulos, ao falar justamente dessa relação do que acontecerá, do futuro, da vivência com ele. Mas entender esse amor de uma forma excelsa, brilhante, bonita, na sua real essência, na própria vivência que foi o Cristo, é uma das adversidades mais limitadoras, porque nós temos ainda muitos ruídos na nossa vivência. Esse amor, ele passa a ser cada vez mais difícil se nós tentarmos entender esse amor dentro das nossas limitações, das nossas paredes, do orgulho e do egoísmo, como o livro dos Espíritos vão falar, que são as grandes barreiras emocionais para todos nós. E para isso, nós trouxemos uma das expressões, uma das narrativas sobre amor que a gente acha exuberante, e que a gente deixa até mesmo como uma mensagem final desse amor que Jesus está evocando, do reconhecimento, que está no livro Falando da Terra, numa mensagem de João de Brito, e a mensagem se chama Amor. Ele fala assim: o amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações. O ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que se enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é o amor que ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que se petrifica. A fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se eflora. A dedicação é o amor que se estende. O trabalho digno é o amor que aprimora. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício é o amor que se santifica. O amor é o clima do universo. É a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se à imortalidade. Nesse ou naquele recanto isolado, quando se lhe retire a influência, reina sempre o caos. Com ele, tudo se aclara.
Longe dele, a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra em busca de perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos. E o mal é simplesmente o amor fora da lei. Que Jesus nos abençoe, meus amigos. Muita paz a todos. E que tenhamos um 2022 muito melhor do que todos os tempos até hoje. Um abraço a todos. Então a gente se encaminha para o fim da nossa reunião de hoje. Queremos externar nossa gratidão ao Rafael por ter nos trazido essa lição tão bela, de uma forma tão clara e de uma forma também que nos toca, chamando-nos, a prosseguir como Jesus. E também vamos convidar novamente o irmão Maurício Keller para que ele nos traga mais uma canção e assim a gente possa finalizar com a nossa prece de encerramento. Maurício.
que delícia poder ouvir uma boa canção, né? As lições nos fazem refletir e as canções acalentam nossos corações. Muito bom, né? Obrigada, Maurício. Que possamos agora partir para a nossa prece de encerramento. E assim, Senhor, chegando ao final de mais uma tarde fraterna, queremos somente agradecer-te pela oportunidade bendita que nos concedeu de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, nesse momento, podendo assim trocar vibrações de fraternidade e de amor, pela oportunidade de estudo, de aprendizado e de encorajamento para as lutas da vida. Que possamos, Senhor, nos manter contigo em nossos pensamentos, mas sobretudo em nossas ações, da mesma maneira que tu estás conosco em todos os momentos. Que assim seja. Bom, a mim só resta agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco, a cada um desses corações que vibraram conosco e que nós possamos muito em breve realmente estarmos juntos, para enfim matarmos essa saudade. Quero fazer um pedido, que vocês deem o joinha lá, deixem o like e divulguem nas redes sociais. Esse trabalho é feito com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor, e ele precisa ser amplamente divulgado. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam desse acalento, precisam dessas explanações. Então, quanto mais a gente divulgar, mais corações serão acolhidos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e, muito em breve, que a gente possa estar juntos fisicamente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!